presença. Vamos, Pai, no nosso segundo dia, na Carta aos Gálatas, aprender, Senhor, um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua Palavra. Ensine, Senhor, aos nossos corações, fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar. Traga o ensino que o Senhor queira trazer, Senhor. Que possamos aprender um pouco mais de Ti, não somente sermos bons ouvintes, mas também sermos ótimos praticantes da Sua palavra. Se conosco, ensina-nos, em Teu nome nós oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Bom, eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, independente da versão que você usa, o contexto é o mesmo, a palavra é a mesma, e nós vamos entrando aí no nosso, segundo capítulo. Eu estou um pouco rouca, fanha, ando gripada e tá difícil para essa voz melhorar, mas amém. Vamos lá. Vamos para então o segundo capítulo? Capítulo 2 de Gálatas. Bom, se a gente trabalhou lá ontem, né, a saudação de Paulo à igreja da Galícia, nós trabalhamos também o porquê Paulo escreve aos Gálatas, né, que ele está novamente trazendo um chamamento aos Gálatas, falando para eles por que eles estão desviando do evangelho outrora pregado por Paulo e está indo, dando ouvidos a um outro evangelho, ao evangelho dos judaizantes, que queriam inserir coisas além de Cristo para a salvação, em especial a circuncisão. E eles acreditavam que para ser salvo havia necessidade da circuncisão aos homens. Caso contrário, se não tivessem esse ritual da lei, não havia salvação. E eles queriam colocar isso de novo, né? Ou melhor, colocar a igreja aos gentios, um rito, uma cultura, uma tradição, uma lei que pertencia aos judeus. E agora Paulo, sendo o apóstolo dos gentios, vai ensinar aos gentios o evangelho da graça, vai inserir Cristo à igreja, e então ele tem esse atrito, porque ele prega algo, mas na sua ausência os judaizantes vão aos Gálatas e começam a ministrar um outro evangelho. Paulo vai chamar a atenção a eles e vai dizer: mesmo que nós ou um anjo do céu desça e pregue um outro evangelho diferente do que nós pregamos, é maldito. Prestem atenção e fiquem com o evangelho que eu vos ensinei, o evangelho da graça, o evangelho da liberdade. E então Paulo vai falar sobre isso e vai falar também: e permaneçam no evangelho que eu vos ensinei, porque eu tenho autoridade, porque recebi do próprio Senhor o evangelho que eu vos prego. Então ele traz aí a saudação, ele traz o chamado, né? A bronca para os Gálatas, e depois ele vai falar sobre a sua autoridade como apóstolo, ok? E agora nós vamos então para o segundo capítulo. Vamos lá? Segundo capítulo dos Gálatas, o contexto deste capítulo é aquilo que eu acabei de vos falar, mas agora ele vai mudar um pouquinho, né, a sua fala, dizendo aos Gálatas mais um pouco sobre o seu chamado, e agora a gente vai ver Paulo indo a Jerusalém, buscando confirmação do evangelho, buscando uma aprovação, não que lhe fosse necessária, porque ele já tinha dito que ele era apóstolo e ele já era aprovado pelo próprio Cristo, mas agora ele vai ter um encontro com Pedro, com Tiago e com João em Jerusalém. Vamos lá dar a leitura? Bora lá. Capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Tito, já vamos guardar aí, Tito já é um jovem grego, tá? Ele é um novo convertido, ele é um gentil e ele já está inserido na igreja, ele já está inserido no evangelho da graça, no evangelho da liberdade. Paulo já tem fruto do seu evangelho diante dos gentios. Paulo já tem frutos do evangelho da liberdade. Então ele sobe a Jerusalém com Barnabé e com Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios.
mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então Paulo vai chegar em Jerusalém e Paulo vai procurar algumas pessoas de influência no meio da igreja, no meio das pessoas ali. Então Paulo chega ali e ele procura alguém de influência porque ele pensa com ele uma estratégia. Se eu pregar o evangelho a alguém de influência, é mais rápido, porque alguém de influência influencia o meio. Paulo pensava assim. Então ele vai falar: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ele vai falar: olha, eu vou subir para Jerusalém, eu vou pregar o evangelho, porém, estou levando Tito, um novo convertido, é grego, mas que não foi constrangido a circuncidar-se. Não foi constrangido a passar pelo ritual da circuncisão. Não foi constrangido a guardar a lei. Versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Jesus Cristo e reduzir-nos à escravidão. Paulo, nesse versículo 4, você vai grifar aí esse falsos irmãos. Paulo vai falar, ó, e isto por causa dos falsos irmãos. Esses falsos irmãos que ele quer dizer aí eram os legalistas, os judaizantes, pessoas que colocavam, né, a lei acima de tudo, a tradição acima de tudo. Então, por causa desses falsos irmãos, ele leva Tito. Eu penso que ele já leva Tito porque ele já vai levar, assim, a prova do evangelho. A prova do evangelho. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora nós nos submetemos. Lembra que Paulo falou lá no capítulo 1? O que é melhor? Obedecer aos homens ou a Deus? Qual é o agrado? Você acha que eu vou obedecer aos homens ou vou obedecer a Deus? Todavia eu vou obedecer a Deus. Então, desde o capítulo 1, Paulo está falando que obedeceria a Deus. E agora no versículo 5, ele permanece falando: nem ainda por uma hora nós nos submetemos, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. Ou seja, o evangelho vai permanecer, porque nós nos submetemos a Deus. Nós não nos submetemos aos homens, irmãos. Cara, isso daqui pega para nós. Isso daqui é aquela... Eu tenho uma amiga e a gente sempre brinca quando alguém prega em Lucas, a gente já olha uma para outra e a gente fala: meu Deus, lá vem pedrada. Porque para nós Lucas sempre bate. Mas aqui é Paulo batendo. É Paulo falando assim: olha, eu não vou me submeter a homem nenhum. Eu não vou modificar o meu evangelho por causa de homem nenhum. E hoje? Será que o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, na verdade, né, não está sendo modificado porque nós nos submetemos ao legalismo dos homens? Porque nós nos submetemos à vontade dos homens antes à vontade de Deus? Isso é para nós nos pensarmos. É uma chamada de atenção para nós. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, lembra? Que ele chegou em Jerusalém e já foi pregar para os da influência. Por quê? Porque ele pensava que se pregasse aos de maior influência, ele teria maior êxito na propagação do evangelho. Mas no versículo 6 ele vai falar: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Olha só, o apóstolo Paulo, pensando que ao pregar o evangelho para quem tinha influência, conseguiria fazer que o evangelho fosse propagado mais rápido, se deu conta que não é assim que funciona. Deus não olha a aparência dos homens. Deus não está interessado na aparência dos homens. Deus não é legalista. Deus, ele não está nem um pouco interessado nessa aparência. Paulo já chegou e pensou, olhando os de influência, é para esses que eu vou pregar. Mas agora ele vai falar: olha, aqueles que eu achava que era de influência, para mim, de nada serviram, de nada acrescentaram-me.
Antes, versículo 7, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Ou seja, o mesmo Deus que pegou Pedro e enviou Pedro para os da circuncisão, mesmo Deus que pegou Pedro e o enviou para os judeus, é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus que pegou Paulo e agora o confiou aos gentios, a nós como igreja. Nós devemos dar muita graça. Você sabe que você era um gentil? Você sabe que nós não merecíamos, nós que não éramos povos, porque Cristo Jesus veio para os seus, Israel, judeu, mas os seus não o aceitaram. E então ele morre e agora nós temos o evangelho da graça, partindo do pressuposto que tivemos Paulo para pregar esse evangelho aos gentios, o evangelho que nos alcançou. Você sabia disso? Pois bem, antes pelo contrário, aqueles que Paulo pensava que ajudaria, porque eram influentes, não ajudou nem um pouco quando eles ouviram falar que Paulo estava pregando a incircuncisão. Lá no versículo 9, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, irmão do Senhor, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e o que também me esforcei por fazer. Olha só, Paulo está chegando lá no versículo 9 e está se encontrando com Pedro, Tiago e João lá em Jerusalém. E agora, nesse encontro dos apóstolos de Pedro, Tiago e João, junto ao apóstolo Paulo e também Barnabé, eles conversando, Pedro, Tiago e João, que eram colunas, que eram homens com respaldo, homens que andaram com o próprio Cristo, apóstolos, discípulos de Cristo. Eles vão estender a mão a Paulo e a Barnabé, vai abençoar o ministério de Paulo e de Barnabé, vai recomendá-los. E agora ele vai, além de somente, vai ensinar a Paulo apenas uma coisa. Ou então vai, como o próprio Paulo fala, vai recomendar apenas uma coisa. Olha, só não esqueçam dos pobres. E só não esqueçam do pobre. Isso foi a única coisa que era a preocupação dos apóstolos. Os apóstolos não se preocuparam com o evangelho que Paulo tinha a pregar, porque eles sabiam que o evangelho que Paulo tinha recebido era o evangelho da graça, o evangelho que o próprio Cristo tinha revelado a Paulo. Então agora Paulo, tendo essa reputação, essa validação de Pedro, de Tiago e de João, vai pregar o evangelho aos não-judeus, aos gentios. Lembrando dos pobres. No versículo 11, Paulo vai mudar um pouquinho aqui. Obviamente, nós sabemos que quando as cartas são escritas, elas levam tempo a serem escritas. E quando nós chegamos no versículo 11, nós vamos ver um Paulo que não vai ser muito diferente, porque eu tenho para comigo que Paulo não era muito legal não, viu? Eu não consigo ver o apóstolo Paulo muito sorridente. Eu não consigo ver um apóstolo Paulo um pouco brincalhão. Eu acho que Paulo era um homem muito sério, sabe? Aqueles homens muito sérios. Sua personalidade, né? Eu penso comigo que Paulo deveria ser assim, alguém muito, muito sério, alguém que fala na lata, e é o que vai acontecer aqui. Agora que no versículo 11, a gente vai ver esse evangelho que confronta. A gente vai ver um evangelho que eu não sei você, como eu até já coloquei aqui o exemplo, eu e uma amiga,
Quando nós escutamos alguém falar de Lucas, a gente já sabe que o evangelho vai nos confrontar. Vai vir para nos bater, para nos corrigir. E esse é o evangelho. E Paulo prega esse evangelho. Então, quando ele chega aqui no versículo 11, olha como muda. Olha como ele vai tratar aquele que lhe aprovou. Aquele que foi lá e falou, vai lá e prega. Eu assino embaixo. Mas olha só o que acontece. Versículo 11. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, ou seja, agora eles estão saindo de Jerusalém e eles estão indo a Antioquia, já gentios. Então, quando Pedro sai dos judeus e vai para Antioquia, eu, Paulo, resisti-lhe face a face, irmã e irmão. Amigo, amiga, olha isso. Treta no mundo gospel. Treta no mundo gospel. Pedro e Paulo tretando. Paulo vai falar, olha, quando Pedro veio, eu resisti ele face a face, porque se tornara repreensível. Ou seja, quando Pedro chegou aqui, eu falei, foi na cara dele. Versículo 11. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter deixado levar-se pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos, gente, olha só que fofoca, olha o babado, cara, olha o babado, é babado, olha o que ele vai falar, é Pedro, gente, ó, vamos lá, atualizar a fofoca. Pedro vai a Antioquia e ele aceita o evangelho. Lembra que ele aceitou o evangelho de Paulo? Ele aprovou o evangelho de Paulo e só falou, olha, só tem uma coisa. Não esqueça dos pobres. Mas quanto ao seu evangelho, eu creio. Eu creio que ele foi revelado pelo Senhor. Quanto ao seu apostolado, eu creio que você recebeu do próprio Cristo. Mas agora, quando Pedro vai para Antioquia e tá lá bonitão, vivendo como um gentil, vivendo como alguém que recebeu a graça, liberto de todos os paradigmas, liberto de toda lei, liberto de todo o jugo da lei, liberto da circuncisão, liberto daqueles que querem colocar coisas, acrescentar coisas, liberto dos legalistas. É tudo isso, é um Pedro liberto. Porém, dado o momento, Tiago fala, olha, logo eu tô chegando junto com quem? Junto com os judaizantes. Lembrando, Pedro, Tiago e João foram usados para pregar aos judeus. Em especial, Pedro e Tiago. Mas agora, Tiago chegando com os judaizantes e Pedro sabendo, o que Pedro faz? O que Pedro faz? Ó, não sei o que você tá fazendo, Paulo. Eu não sei o que você tá fazendo. Não me coloca nesse rolo. Olha só, no versículo 13, e também os demais judeus dissimularam com ele, ou seja, em Antioquia tinha uma igreja que era de judeus. Judeus agora convertidos ao cristianismo. Judeus que agora recebiam o evangelho da graça. Só que vendo Pedro, um apóstolo, abrindo mão daquilo que Paulo ensinava, voltando às suas origens, voltando à lei, voltando à circuncisão, voltando a lavar a mão antes de comer, eles também vão ser dissimulados, vão ser corrompidos, vão se afastar desse evangelho. Porém, agora lá no versículo 14, Paulo vai ser muito claro, olha, quando eu vi o que estava acontecendo, o que Pedro estava fazendo. Gente, Paulo não foi fofocar. Paulo não foi. Paulo não chamou o irmãozinho do lado e falou, olha, vem cá, você não sabe o que Pedro está fazendo. Olha, você... Não, Paulo foi direto. Paulo foi face a face de Pedro.
falou frente a frente de Pedro e no meio de todos disse para ele: se sendo tu, Pedro, judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, Pedro, se você que agora vive livre de toda lei, de todo jugo, por que agora você está querendo colocar o povo no jugo de novo? Você que vive um evangelho livre, por que você quer agora de novo colocar eles sobre a escravidão do jugo? Cara, Paulo falou, foi na cara dele. Que fofoca, que babado. Irmã, essa fofoca você pode contar, viu? Chama a vizinha amanhã, uma amiga, e conta pra ela. Conta pra ele o que Paulo falou pra Pedro. Ensina ele sobre isso. Ensina. No versículo 15 vai nos dizer: nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Olha só, traduzindo, Paulo está dizendo para ele: nós que éramos gentios, agora recebemos o evangelho da graça. Agora sabemos que não somos justificados pelas nossas obras. Não somos justificados porque nós somos bons, porque nós não somos bons, nós somos pecadores. E Cristo não morreu, Pedro? Cristo não padeceu na cruz? Cristo não levou sobre ele o jugo da lei, o jugo do pecado? Como agora você quer colocar de novo esse jugo? Será que então Cristo é ministro do pecado? Ou seja, será que então viver para Cristo ainda é viver sobre o jugo do pecado? Certamente que não. Gente, que lava. Você imagina você ouvir tudo isso no meio de todo aquele povo? No meio da congregação? Imagina como que Pedro não ficou envergonhado. Por quê? Versículo 18. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Uau! Ele está dizendo, se eu volto à lei, se eu volto de novo às obras da lei, se eu volto de novo a guardar os sábados, a guardar as luas, a guardar os meses, a guardar festa, a lavar a mão, gente, tudo aquilo que a lei, né, constituía, a circuncisão aos homens, se eu volto à prática da lei, a mim mesmo me constituo transgressor. Por quê? Porque eu já transgredi ela, eu já estou livre. Agorinha, nós estávamos aqui sentados comendo com todos, incircuncisos. E a lei colocava que um circunciso era impuro. Então ele vai falar para Pedro, fala, olha Pedro, se agorinha nós estava aqui comendo, proseando com nossos irmãos que são incircuncisos, agora você quer voltar atrás? Então, nós somos transgressores da lei. Você está colocando a gente num patamar difícil, Pedro. Ele chama a atenção. Ele fala para Pedro, olha, Pedro, você tem que decidir. O evangelho da graça é um evangelho da decisão. O evangelho de Cristo é um evangelho da decisão. Ou você decide por Jesus Cristo, ou você não decide por ele. Ou você recebe a graça, ou você não recebe a graça. Ou você aceita que a fé e a justificação vêm por meio de Jesus Cristo, ou você vai viver ainda por obras, tentando se justificar. E meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, vamos lá, quem de nós vai ter obra suficiente para se justificar? Misericórdia, que se depender de obras, gente, nós estava tudo no inferno.
Porque que obras nós temos tão boa assim, que justifique os nossos pecados? Glória seja dada a Jesus Cristo, pela sua morte no Calvário, pela sua ressurreição, pela graça, o favor que nós não merecíamos. E ele pôde levar sobre ele toda acusação, todo o pecado. E agora nós sermos justificados. Podemos adentrar ao trono, ao Santo dos Santos e falarmos diretamente com o Pai. Nos colocar agora como filhos novamente. Glória a Deus por isso. E Paulo vai falar tudo isso para ele. Vai falar tudo isso para Pedro. E lá no versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Olha o que Paulo está falando. Gente, vocês lembram que Paulo era judaizante? Vocês lembram que Paulo disse, olha, eu era zeloso quanto ao zelo do judaísmo. Eu perseguia a igreja. Eu perseguia a fé que hoje eu mesmo propago. Então ele está falando, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Ou seja, eu, Paulo, se eu for andar pela lei eu já estou morto. Por quê? A fim de viver para Deus, estou crucificado em Cristo Jesus. Olha isso. Porque a lei não foi capaz de justificar os meus pecados. Então agora eu morro junto com Cristo, eu abandono a lei. Mas agora eu morro com Cristo. Porque estou crucificado com Cristo, irmã, amiga, amigo. É para isso que Cristo morreu na cruz. Para que nós, juntamente com eles, também estejamos crucificados. Também estejamos crucificados. Compreendendo que agora, versículo 20, logo já não sou eu quem vive. Ah, como esse versículo é conhecido, certamente por todos. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha isso, que coisa mais maravilhosa. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha isso, meu irmão. Que coisa mais linda. Eu tenho agora, Paulo vai dizer para todos os ouvintes, uma fé que continua no Filho. Uma fé que não para em obras. Eu tenho uma fé que não existe assim, hoje eu erro, amanhã eu não erro, hoje eu consigo fazer, amanhã eu não consigo, porque a lei era isso. Ninguém conseguia fazer todas as obras que a lei determinava. Mas agora ele vai falar, agora que estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas é Ele quem vive em mim. E agora o viver que tenho na carne não me pertence mais. Porque agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. O que a lei não foi capaz de justificar, Cristo justificou. E agora, Paulo vai dizer, estou justificado. Agora, mediante Jesus, eu posso entrar no Santo dos Santos. Agora, mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário, eu posso ser recebido diante do trono, sem nada para me barrar. Eu não preciso de nada para me levar até Deus. Irmãos, amigos, nós não precisamos. Não existe nada entre Deus e nós. Nós não precisamos de nada. Não existe nada que nos trave de estar diante de Jesus, de estar diante do Pai. Porque Cristo Jesus já fez isso por nós. Ele já morreu por nós. Versículo 21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ou seja, Paulo vai terminar aí o capítulo 2 dizendo assim, olha, não anula a graça. A graça não é para ser anulada. Por quê? Porque se a fé é mediante as minhas obras, porque se a fé é mediante aquilo que a lei impõe, então Jesus morreu em vão.
Então, quer dizer, ele, lembrando, ele está falando com Pedro, lembrando, ele está falando com Pedro, que estava livre, vivendo como um gentio sendo judeu. E agora Pedro, quando sabe que os judaizantes vão vir visitar a igreja, ele quer voltar às velhas práticas. E Paulo está corrigindo, falando para Pedro, Pedro, ou você é, ou você não é. Ou você tá na graça, ou você não tá na graça. Ou você está por Cristo, ou você não está por Cristo. Ou você vive o verdadeiro evangelho, ou você não vive o evangelho. O evangelho não tem em cima do muro. O evangelho é 8 ou é 80. Não tem isso. Por quê? Não anula a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, se a justificação é pelas obras, segue que Cristo morreu em vão. Irmão, quem de nós conseguiria? Quem de nós conseguiria? Ninguém de nós conseguiria justificar-nos diante de Deus. Porém, Cristo justificou a nossa vida. Oh, glória a Deus, aleluia por isso. Como isso é maravilhoso. Amém? E esse é, então, o capítulo 2. Capítulo 2 de Gálatas. O capítulo 2, então, é Paulo chamando a atenção do apóstolo Pedro, corrigindo Pedro, falando para Pedro, Pedro, você tem que escolher, ou você tá na graça, ou você não tá na graça. Ele vai falar para Pedro, eu já fiz a minha escolha, eu fui crucificado com Cristo, e agora eu vivo também por ele. Maravilha, glória a Deus por isso. Bom, vamos lá? Vamos adentrar então agora o capítulo 3? Sabendo que amanhã eu não vou conseguir estar aqui. Amanhã e nem sexta-feira eu vou conseguir estar aqui. Porque na sexta-feira começa um congresso na minha igreja. Então amanhã eu dou aula e na sexta eu tenho o congresso. Então somente na quinta eu consigo retornar. Amém? Então hoje vamos adentrar aí o capítulo 3 para que a gente possa dar uma continuidade maior e não ficar tão longo a nossa jornada. Amém? E nós vamos aqui rapidinho destrinchar o capítulo 3. Lembrando que depois você consegue estudar com mais maestria, com mais calma, porque eu deixei o link lá no Instagram de todo o material da jornada. Você pode entrar lá na minha bio, e lá na minha bio tem a Jornada aos Gálatas, uma jornada pela Carta da Liberdade. Amém? Bora lá. Se você tem uma água aí, bebe uma aguinha. Eu vou beber, que minha voz tá bem rouquinha. E vamos lá, rapidinho para o capítulo 3. Espero que você esteja com a sua Bíblia, você possa fazer anotações. Se você tiver alguma dúvida, Fer, eu fiquei com uma dúvida, manda pra mim no direct lá no Instagram. E aí a gente tenta resolver, tá bom? As nossas dúvidas. Eu tenho uma dúvida, se a minha amiga estiver aí, a minha amiga Isis, eu não esqueci de você, tá bom? Eu sei que você tem uma dúvida, não é de Gálatas, é de Salmos, e eu já estou com a resposta, eu estava estudando para poder te passar, e depois eu passo para você. Não te esqueci, minha amiga, tá bom? Bora lá então. Capítulo 3. A promessa, a fé e a verdadeira função da lei. O tema central, então, é a justificação sempre foi pela fé. A lei aponta para Cristo, mas não substitui a Cristo. Se no capítulo 1, Paulo defendeu o verdadeiro evangelho, no capítulo 2 ele mostrou que somos justificados pela fé em Cristo e declarou, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, no capítulo 3, Paulo então vai responder a pergunta, se a fé em Cristo é suficiente, qual era, então, o papel da lei? Isso é uma pergunta, né, um grande debate. É uma pergunta que muitos fazem. Esse era o grande debate naquela época e até hoje em alguns meios ainda se faz esse debate. Então, os judaizantes diziam, vocês precisam de Cristo, mas também precisam da lei, porque senão não está sendo completo esse evangelho. E Paulo respondia, não. A história da salvação sempre foi baseada na promessa de Deus, recebida por fé.
E isso se dá ao capítulo 3. Vamos embora para a leitura. Ó Gálatas, olha só como ele vai entrar. Olha só, ó Gálatas, insensatos, irmão. Eu falo, Paulo não era alguém que ficava rindo toda hora, não. Não, esquece. Paulo não era. Paulo era aquele irmão que a gente chega na igreja com cara amarrada. Por isso que eu falo, às vezes se o irmão não te cumprimentou, rapaz, senhor da igreja, não sai da igreja, não. Ele só tem um jeito de ser. Talvez Paulo não te cumprimentasse também. Olha como ele escreve a igreja que ele discipulou, a igreja que ele amava. Ó Gálatas, insensatos. Imagina você recebendo essa carta. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos? Que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito é que opera milagres entre vós. Porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmão, é Paulo falando o quê? Ó Gálatas insensatos. Ó Gálatas, o que vocês pensavam? O que vocês estavam pensando quando vocês se deixaram ser fascinados por um outro evangelho? Porque vocês sabem que Cristo foi exposto em uma cruz. Agora eu quero saber de vocês. Quem vocês recebeu? O Espírito. Que Espírito vocês têm recebido? Um Espírito de lei? Um Espírito de jugo? Ou você tem recebido a pregação da fé? O que vocês têm recebido? Vocês são insensatos assim mesmo? Porque vocês começaram no Espírito, mas agora vocês estão se aperfeiçoando na carne. Gente, olha isso. Gente, eu falo, é babado. Quando eu prego, eu falo da Bíblia, eu falo, gente, a Bíblia é algo extraordinário, não é apenas um livro. Nós precisamos compreender como ler a Bíblia, como ler as histórias. É algo maravilhoso. Então ele está dizendo, vocês que receberam o Espírito de Deus agora estão se voltando para a carne. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, faz por obras da lei ou pela fé? O que vocês têm? Qual é a escolha de vocês? Qual foi a experiência que vocês tiveram? Vocês tiveram a experiência do Espírito. Vocês tiveram a experiência do Cristo crucificado. E agora querem abrir mão de tudo isso para voltar a práticas do passado? É isso que Paulo está dizendo para eles. E ainda chamando eles de insensato. Porque é aquilo, né? Ser insensato. Olha a escolha, olha a troca que vocês estão fazendo. Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ele está dizendo, Abraão já foi justificado antes de vocês pela fé. O que eu vos prego não é algo muito novo, não. Abraão, lá no Antigo Testamento, antes da lei, ele já estava sendo justificado pela fé, não por obras, porque ele creu. Por causa da sua fé, foi-lhe imputado justificação. Ou seja, Abraão já foi justo diante de Deus por fé, não por obras. Então, o que eu vos prego não é algo novo. Versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque está escrito, o justo viverá pela fé.
Quem estuda aí vai saber que esse versículo, versículo 11, vai abrir os olhos de Martinho Lutero dentro da programação da Reforma Protestante. Ele vai ler: o justo viverá pela fé. E ele vai abrir mão de tradições, ele vai abrir mão de legalismo e ele vai fazer uma reforma dentro da igreja. Ou seja, nós vivemos, nós somos justificados, não porque temos obras, mas porque nós cremos. Assim foi com Abraão, assim é conosco. Se Abraão creu e foi justificado, nós cremos e somos justificados. E o justo vive é pela fé. O justo não vive pelas suas obras. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, olha, é maldito aquele que não permanece em todas as obras da lei. Ou seja, a lei demanda várias obras. Se você errasse em uma dessas obras, se você não cumprisse uma dessas obras, você já era tido como maldito. Então era impossível ao homem chegar-se diante de Deus, ser justificado diante de Deus pelas obras, pela lei. Porque a lei fazia com que nós nos tornássemos malditos se não cumpríssemos todo o ritual. Então, a lei não procede de fé, mas procede de obras, ok? Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, Jesus se fez graça. Jesus se fez graça. Uma vez que Jesus foi ao madeiro, ele se fez maldito em nosso lugar. Ele levou sobre ele a condenação da lei. Versículo 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ele está dizendo o quê? Uma vez que uma aliança é feita, ninguém vai revogar essa aliança. Ela é feita, ela vai ser cumprida. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seus descendentes. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Abraão já tinha recebido a promessa de justificação pela fé. Já existia, Deus já tinha dado isso e não era algo novo. Então recebemos a fé. Versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. Ou seja, versículo 19, versículo 20. Paulo vai responder a eles. Então, por que razão existiu a lei? Se nós somos justificados diante de Deus pela fé, e Abraão, antes da lei, já tinha sido justificado por causa da fé, então, carga d'águas para que lei? Ele vai responder: por causa da transgressão do homem. Porque se o homem não tem regras, você já viu um homem sem regra? Você já viu uma criança sem regras? Irmão, uma criança sem regras, ele faz o que dá na telha. Você imagina um ser humano sem regras? O que seria um ser humano sem uma lei? Sem um aio, sem um esteio, sem algo que lhe desse direção? O que seria? Então a lei foi adicionada por causa da transgressão, até que o descendente, a quem tinha sido feita a promessa,
viesse e fosse por nós um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um, ou seja, Jesus Cristo. A lei existiu para que os homens não transgredissem, não vivessem pecando, não vivessem sem tentar buscar Deus. Mas a lei permaneceu até que um viesse. Quem viesse? O nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Ou seja, a lei não era contrária às promessas de Deus, pois a lei também falava que viria um. Pois a lei também dizia que ela não conseguia suprir a necessidade do homem. Estava estampado, porque todo ano tinha que ser feito remissão de pecado, porque todo ano, porque todo dia, porque todas as vezes que alguém tinha que repetir as obras da lei, eles tinham consciência que veria um, que um dia aniquilaria isso, porque seria cumprido nele toda a lei. E a promessa então foi concedida aos que creem. Nós cremos que mediante Jesus Cristo recebemos fé. Nós cremos que mediante Jesus Cristo fomos justificados. Lá no versículo 23, Paulo vai trabalhar com eles algo da lei dos homens, né? Paulo vai falar sobre uma tutela, a tutela da lei. A tutela da lei é o que nos levava a Cristo. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela estávamos encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Ou seja, estávamos sobre a tutela da lei, andávamos sobre a tutela da lei, para que em um futuro Cristo se revelasse. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, de direção, para nos conduzir até Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados a esse tutor. Já não permanecemos subordinados a essas regras. Pois agora temos Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Irmã, irmão, todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos nós. Antes precisávamos de um tutor. Em especial os judeus. Lembrando que isso daqui ele estava falando para uma igreja nova que estava recebendo o cristianismo. Era os judeus que estavam agora recebendo a Cristo, recebendo o discipulado, recebendo esse evangelho da graça. E ele está dizendo para eles, olha, vocês antes viviam sobre a tutela da lei, sobre a direção da lei, esperando que viesse um mediador. E agora o mediador veio, Cristo Jesus. E ele trouxe junto consigo a fé. E a fé que temos em Jesus Cristo nos justifica. Versículo 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, dele vocês se revestiram. De Sarte não pode haver judeu nem grego. Olha só. Ele vai falar a fé que Jesus trouxe. A fé que existe, que há em Jesus Cristo. Não é uma fé de separação. Porque lembra, eles estavam brigando. Os judaizantes legalistas queriam falar, vocês não podem ser salvos porque vocês não estão guardando a lei. Vocês podem até ter Jesus. Olha só, cuidado com esse evangelho, viu? Vocês podem até ter Jesus, mas vocês precisam de algo a mais. Não, Jesus, tudo bem, mas não é suficiente. Vocês precisam guardar a lua, guardar festa, guardar dias. Não, Jesus, tudo bem.
mas vocês precisam acrescentar uma obra a mais, porque sem caridade não vai para o céu. Irmãos, irmãs, amigas, amigos, obra é fruto do Espírito. Vamos trabalhar isso, porque Paulo vai falar com eles, ensinar eles sobre isso. Sobre o que é, então, obras. Obra se faz necessário, mas obra é resultado da fé em Cristo Jesus. Todas as obras são resultados da fé que temos em Jesus Cristo. Para a salvação é Jesus Cristo e nada mais. Então ele vai falar para este povo, vocês que estão fazendo aí, ó, separação entre circuncisos e não circuncisos, entre Jesus, entre lei, entre fé, Oi, vou falar para vocês. Versículo 28. De Sarte não pode haver judeu nem grego. Ou seja, de outra maneira, não pode haver judeu e nem grego. Não há mais escravo nem liberto. Não existe mais homem nem mulher. Todos. Porque todos vós são um em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Jesus não faz separação de pessoas. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, se vocês são de Cristo, assim como foi com Abraão, que recebeu justificação por fé, assim também é com vocês. E vocês apenas não são justificados pela fé, mas vocês também são herdeiros segundo a promessa. Qual promessa? A promessa que Deus fez a Abraão. Que no nome dele, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Que nele serão benditas todas as famílias da terra. Que Deus multiplicaria a descendência dele. E que eles tomariam a terra prometida, a descendência dele. Irmãos, então há sobre nós uma promessa segundo a fé, que nós receberemos as promessas que também foi dada a Abraão, porque Abraão também recebeu as promessas mediante a fé, a justificação mediante a fé. E nós recebemos a Cristo Jesus, esse evangelho maravilhoso, o evangelho da graça, o evangelho da liberdade, através da fé em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Terminamos aqui o nosso terceiro capítulo. Glória a Deus por isso. Nós já estamos aí na metade da carta. Carta de Gálatas são 6 capítulos e nós já estamos na metade dessa carta. Já aprendemos coisas maravilhosas, eu tenho certeza. Você já recebeu aí, com certeza você já pegou o seu material, pode estudar seu material. Depois, se tiver dúvidas, pode me mandar. A gente vai conversando, aquilo que não ficou bem explicado, depois você pode, que eu não falei aqui, você não encontrou no material, pode me enviar no direct, a gente vai tirando as dúvidas por lá, pelo Instagram. E nesse momento, eu quero agradecer você que ficou aqui comigo. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós não teremos live, porque amanhã eu dou aula. E eu não poderei estar aqui, mas na quinta-feira nós estamos aqui. Na quinta-feira nós entramos aí na metade da carta, né? No capítulo 4, aonde agora vamos receber, então, essa promessa. O que nós herdamos, então, por sermos filhos de Cristo? Porque herdamos, então, agora por sermos filhos de Deus através de Jesus Cristo? O que nós herdamos? A filiação. E agora, irmãos, eu vou te falar que entra na parte que eu mais amo, que é a filiação de filho. Filhos adotivos do Pai. Entra agora na parte mais linda, mais maravilhosa dessa carta e você não pode perder. Chama alguém que precisa compreender que ele tem que ser filho. Chama alguém que precisa ouvir. Olha, você é filho, Deus te chamou para ser filho nele. Chama. E quinta-feira nós estamos aqui. Tá bom? Novamente juntos. De novo, vamos orar? Para agradecer a Deus? Pai, obrigada por este momento. Obrigada porque nós já chegamos na metade da carta aos Gálatas, Senhor. E hoje compreendemos que através da fé, Senhor Jesus Cristo, nós herdamos as promessas que o Senhor fez ao pai Abraão.
Nós herdamos a promessa que ele recebeu, Senhor. A promessa que nele seria bendita todas as famílias da terra. Senhor, então, se todas as famílias são benditas, Pai, nele através da fé e assim em nós através da fé, eu quero orar, Senhor, por toda a família aqui representada. Senhor, pela mãe, pelo pai, pelos filhos. Senhor, por alguém, Senhor Jesus Cristo, dessa família que se encontra enfermo. Senhor, vai na casa, Senhor Jesus Cristo, curando, trazendo cura, restauração, Senhor, neste corpo, trazendo, Senhor Jesus Cristo, cura na alma, cura no emocional, aonde houver necessidade nessa família de uma cura, Senhor, entra com cura nessa família. Senhor, aonde houver necessidade de uma porta aberta, de um financeiro, Senhor Jesus Cristo, entra e traga o financeiro, Senhor. Pai, se for libertação, salvação, Senhor Jesus Cristo, entra, Senhor, nesta família e faça, Senhor, aquilo que necessita, Senhor, esta família, necessita esta casa. Pai, abençoa esta família que me ouve, esse representante dessa família que me ouve. Guarda, Senhor, esta casa, proteja esta casa, Senhor Jesus Cristo. Brinde esta casa, Senhor Jesus Cristo. Em teu nome eu oro. Pai, eu lhe agradeço por todos aqueles que estiveram aqui. Assim eu peço que tu possas abençoá-los, dar-lhes uma noite de paz e uma noite tranquila, e que nós possamos nos ver novamente de quinta-feira, se o Senhor nos permitir, se o Senhor não tiver voltado até lá, Senhor, que possamos novamente nos encontrar para aprendermos, Senhor Jesus Cristo, sobre a filiação que foi nos dada, a filiação de filho. Obrigada, Senhor Jesus Cristo. Obrigada por quem te recebemos o privilégio de sermos filhos do Deus Altíssimo. Eu quero lhe agradecer, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, por estar aqui comigo e mais esta noite, e mais essa live. Quinta-feira nós nos encontramos e nós vamos nos conversando, batendo um papo lá no Insta, tá bom? Aquilo que vocês precisarem e eu puder ajudar, estaremos por lá, tá bom? Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma noite maravilhosa de sono revigorante e saúde para tua casa. Que o rosto de Cristo resplandeça sobre você. Em nome de Jesus, fique com Deus e até lá.